A morte é uma certeza para todos nós. Ela é, sem dúvida, a única experiência comum entre todos os seres vivos. No entanto, apesar de ser algo inevitável, o que realmente acontece com o nosso corpo, especialmente com o cérebro, na hora da morte? Durante muito tempo, acreditava-se que a morte cerebral fosse uma interrupção definitiva da vida. A principal definição de morte estava vinculada à parada do coração. Mas ficava a dúvida: o que acontece quando o coração para de bater e a vida parece ter se esvaído do corpo? Agora, novos estudos estão começando a lançar luz sobre esse fenômeno, sugerindo que a morte pode ser muito mais do que pensávamos. A neurocientista Dimmu Borgin, da Universidade de Michigan, tem sido uma das grandes protagonistas dessa nova fase de pesquisa. Ela começou a se interessar por esse tema enquanto realizava experimentos com ratos de laboratório. Por acaso, observou algo muito curioso. Quando os ratinhos morriam, seus cérebros secretavam grandes quantidades de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, substâncias associadas ao bem-estar e ao prazer. Esses dados iniciais, que surgiram de forma inesperada, desafiaram tudo o que se sabia até então sobre a morte cerebral. Até então, o que os cientistas acreditavam era que, com a parada do coração, o cérebro não receberia mais oxigênio e, como resultado, diminuiria sua atividade até cessar por completo. Contudo, as pesquisas de Borgin mostraram o oposto. Nos momentos imediatamente após a parada cardíaca, os cérebros dos ratos mostraram uma intensa atividade cerebral. Mais especificamente, as substâncias como a serotonina e a dopamina aumentaram de forma significativa. Isso levantou uma série de questões sobre o que exatamente acontece no cérebro nesse momento crucial. Em 2023, a equipe de Borgin decidiu ir mais longe e investigar se esses resultados poderiam ser aplicados ao cérebro humano. Para isso, eles monitoraram pacientes em coma, que estavam morrendo e recebendo ventilação mecânica. Quando os aparelhos foram desligados, a atividade cerebral desses pacientes surpreendeu os cientistas. Em vez de simplesmente diminuir, como esperado, os cérebros mostraram uma alta atividade, particularmente em áreas relacionadas à percepção sensorial e à memória. Uma das regiões mais ativas foi a chamada junção temporo-parieto-occipital, TPO, que está envolvida no processamento sensorial e na consciência. Outras áreas também mostraram grande atividade, como a área de Wernicke, que é responsável pela fala, linguagem e memória. Essas descobertas levantam uma questão intrigante: será que a atividade cerebral durante a morte pode ser a explicação para as experiências de quase-morte, fenômenos em que as pessoas relatam sensações de sair do corpo, ver uma luz no fim do túnel ou revisitar momentos de suas vidas? A ideia de que a morte poderia ser uma experiência em que o cérebro ainda está ativo e processando informações é fascinante. Um estudo importante conduzido pelo Dr. Sam Parnia também investigou esse fenômeno. Ele analisou as experiências de quase-morte de pacientes que foram trazidos de volta à vida após uma parada cardíaca. Muitos desses pacientes relataram ter tido consciência durante o processo de ressuscitação, algo que antes era considerado impossível. Parnia e sua equipe chegaram à conclusão de que esses relatos não são alucinações, mas experiências reais que acontecem durante o processo de morte. Esses achados desafiam nossa compreensão de morte cerebral. Talvez, em vez de um desligamento total do cérebro, a morte seja um processo muito mais complexo, onde o cérebro pode estar, na verdade, em uma espécie de modo de sobrevivência, tentando preservar as funções vitais do corpo, como a respiração e a recuperação do coração. Algumas hipóteses sugerem que essa hiperatividade cerebral poderia ser uma espécie de mecanismo de proteção, similar à hibernação, onde o corpo reduz suas funções não essenciais para preservar o que é vital. Esses estudos nos levam a um futuro potencialmente revolucionário. Se conseguirmos entender melhor o que acontece no cérebro durante a morte, talvez possamos descobrir maneiras de interromper esse processo e até mesmo reverter o que até agora parecia irreversível. Alguns cientistas já estão pesquisando possibilidades de reviver cérebros, como demonstrado em experimentos com cérebros de porcos que, mesmo após a morte, puderam ter sua circulação sanguínea restaurada. Estamos, sem dúvida, apenas começando a entender o que realmente acontece no cérebro na hora da morte. Embora o futuro ainda seja incerto, esses avanços científicos estão nos levando a um novo horizonte sobre o que é a morte, e talvez, apenas talvez, como podemos adiar ou até mesmo reverter essa inevitável experiência.